Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vou falar com vocês hoje sobre, deixa eu ver aqui, terapia somaticista holística. Vamos conversar hoje sobre as competências do terapeuta somaticista, contexto dessas somatizações, conteúdo da terapia, avaliações e correções. Vou falar um pouquinho sobre como que é esse conteúdo, sobre como são feitas as avaliações, as correções, como são os formatos das sessões e outras informações importantes. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Não estamos conseguindo transmitir para o Facebook. Bom, vamos ver aqui nos comentários. Oi, Luma. Não está conseguindo transmitir no Facebook. Bom, depois a gente vê isso. Então, vamos aguardar só um pouquinho, gente, para ver se o pessoal chega, porque estava marcado para as 20 horas, depois mudou para 19h30, então pode ter acontecido alguma confusãozinha aqui, a gente vai precisar esperar um pouquinho só, tá bom? Mas vamos devagarzinho, a gente consegue seguir aqui. Terapia somaticista, gente, é uma forma de terapia que é muito antiga, mas nunca foi tão atual como está sendo nesse momento. Por quê? A humanidade está somatizando como nunca, né? Por conta de pandemia que aconteceu, tantas situações aqui no Brasil, essas questões de políticas e tudo isso estressou bastante, né? Deixou a gente bastante inseguro, deixou o povo, na época da pandemia, ninguém sabia que fim ia levar aquilo, como que seria. Então, todo mundo com medo de perder os seus, de perder a própria vida. Isso acabou trazendo algumas questões que estavam ali guardadinhas, né, mas que estavam latentes ali, mas não estava se mostrando ainda. E com esse estresse todo que a gente tem passado, né, nos últimos 4, 5 anos, mais ou menos, a coisa piorou assim, vertiginosamente. Então, é muita somatização, é muito estresse, são somatizações com características novas, diferentes, que ainda estão sendo avaliadas, né, pela ciência, pela medicina, pelos terapeutas em geral. Então, nunca se somatizou tanto quanto se somatiza atualmente, aqui no Brasil, pelo menos, né? Agora, a terapia somaticista, ela tem origem germânica, né? Origem na Alemanha, porque quem apontou isso para a gente, um dos pioneiros, né, foi o Wilhelm Reich. Então, foi Reich que começou a estudar, fazer testes científicos para provar para o pessoal, né, para o meio científico, que realmente ele tinha embasamento, tinha fundamento científico no que ele estava pregando sobre somatizações. Então, vamos seguindo aqui. Aqui fica melhor, né? Fica mais visível, não precisa eu aparecer tanto, mas é mais importante esses infográficos aparecerem aqui. Então, eu vou me apresentar para quem está me vendo, para quem vai ver depois, né? Essa live vai ficar gravada para o pessoal ver na hora que estiver disponível. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês que eu tenho embasamento em tudo que eu vou mostrar aqui, em tudo que eu vou falar, né? Eu tenho base sólida científica, tenho 20 e poucos anos de experiência clínica também, para poder falar com propriedade tudo que eu vou dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, né? Experiência tanto teórica, de muito estudo, como também experiência empírica, né, na minha clínica. Então, eu sou psicoterapeuta holística, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu sou psicoterapeuta holística, com algumas especializações que eu vou mostrar para vocês algumas aqui, né? Ou seja, pós-graduações.
em neuropsicanálise, psicologia corporal, intolerâncias alimentares, que tem tudo a ver com somatizações também, oligoterapia e ortomolecular, sexologia e terapia sexual, e várias outras certificações que vão me dando esse embasamento e vão me dando certeza e segurança e clareza de tudo que eu ensino para os alunos e tudo que eu aplico no meu consultório, na minha clínica, e tudo que eu compartilho aqui com vocês, tá? Cláudia, boa noite. E eu também sou professora da Uniabrat e sou coordenadora da Aporte. Eu faço o revalida de algumas matérias na Aporte, que é a Associação Portuguesa de Terapeutas Holísticos. Então, vamos falar um pouquinho, gente, sobre somatização. O que é somatização? Porque eu estou falando aqui de terapia somaticista, né? Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é a somatização. Então, quando a mente, por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito, manifesta dores e ou doenças no corpo físico, isso é uma somatização. Devido aos desequilíbrios, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui, devido aos desequilíbrios emocionais, o fluxo energético natural do organismo humano sofre bloqueios que acabam por causar distúrbios fisiológicos. E com o passar do tempo, essa condição, se não for tratada por um bom terapeuta somaticista, se não for tratada adequadamente, acaba se cronificando e formando uma couraça no local. Então, o fluxo energético do nosso organismo, ele é dessa forma que ele se movimenta, né? Aqui a base da coluna, então aqui embaixo, que é o último centro energético, a última couraça se estende pelas pernas também. Por isso que eu coloquei esses dois desenhos, para ficar bem claro. As couraças são basicamente aqui, olha, é a proibição, né, ou a diminuição, é como se tivesse entupido aqui alguns pontos entupidos nessa direção, né, nos olhos, boca, pescoço, peito, estômago, no diafragma especificamente, no abdômen ou intestinos, e aqui é a coraça pélvica que fica na região genital. Então, tudo isso tem que estar muito bem fluido, muito bem limpinho, desimpedido, para que esse fluxo corra normalmente, bem tranquilamente. Isso, quem descobriu isso para a gente, esse embasamento que eu estou dizendo para vocês, é o William Reich, Frederico Navarro, que conviveu com Reich durante um tempo e deu uma aprimorada, né, no que Reich descobriu para nós, e Alexander Lowen, depois desses dois aqui, ele também aprimorou um pouco mais ainda para ficar mais legal para a gente, mais tranquilo, mais fácil de compreensão, como é hoje. Então, quando a mente, por meio de pensamentos, estado emocional, conflito. Então, qualquer conflito que essa pessoa tenha, ou teve, nós vamos falar em que momento que isso acontece, né, que forma esse bloqueio, quase um bloqueio, né, ele estreita esse fluxo aqui e passa bem pouquinho, porque se não passasse nada, a gente morria, né? Porque ia acontecer uma parada aqui, né, nos olhos, por exemplo, que é na coraça ocular, e nessa coraça está incluindo o quê? Cérebro, né? Ouvidos, a pele como um todo, nariz. Então, se tudo isso aqui não tivesse fluxo energético fluindo, mesmo que precariamente, mas fluindo, se não tivesse esse fluxo, a gente já teria morrido, né? Ou teria entrado em coma, porque essa parte do cérebro aqui depende de estar liberada essa parte do fluxo energético aqui. Se tivesse totalmente bloqueado o tórax, o coração para. Então, a pessoa já morreu. O estômago, também a digestão para. Tudo que acontece ali, fígado, rins, que também pega aqui nessa coraça, pararia e a pessoa estaria morta já. Então, vamos falar um pouquinho sobre evidências científicas disso que eu estou falando, de que os traumas, eles se alojam no corpo, no organismo, formando couraças que impedem o fluxo energético, causando doenças, né, relativas aos órgãos relativos àquele local em que o fluxo energético está com algum problema ali, entupido, ou com algum bloqueio qualquer. Então, o Dr. Hammer,
que ele é o fundador da medicina germânica, ele nomeou de focos de Hammer essa evidência aqui que os traumas eles ficam alojados, informados no nosso organismo. Nós já sabemos, né, que o cérebro, cada parte do cérebro, ela representa ou ela cuida de uma parte do nosso corpo. Todos os movimentos do funcionamento do sistema nervoso central, tudo do nosso organismo está identificado aqui no nosso cérebro. Então, o Dr. Hammer, o filho dele sofreu um acidente quando eles estavam no barco pescando. O filho dele acabou sendo atingido por uma bala perdida e ele levou um choque muito forte. E posteriormente, um tempo depois que passou tudo isso, ele se descobriu com câncer em determinada parte do organismo. Então, como ele ficou muito doente, ele foi fazer os exames e tal, e quando ele fez um eletroencefalograma mais aprimorado, não é aquele comum que a gente faz assim no médico, é um bem mais aprimorado. Ele percebeu essas manchinhas aqui, né? Um tipo de manchinha dessa lá. Esse aqui não é dele, óbvio, né? Esse aqui tá na internet. A gente pega muito facilmente na internet essas fotos aqui. Então, ele percebeu uma dessas marcas aqui, que são círculos concêntricos. Então, ele foi estudar e pesquisar mais, e ele descobriu que na área do cérebro dele que estava esse círculo, que anteriormente não tinha, que ele tinha exames anteriores para fazer um comparativo, ele percebeu que essa marca surgiu logo depois que o filho, né, foi morto pela bala perdida, e essa área aqui era relativa ao local do corpo dele que estava com câncer. Então, ele começou a acompanhar isso, ele começou a estudar e tal. O que aconteceu? Depois que ele curou esse câncer, fez o tratamento e curou, a marca foi sumindo, também sumindo, até que desapareceu. E depois ele foi fazer experiências desse tipo com várias e várias outras pessoas doentes, às vezes até mortos, e ele constatou isso cientificamente, que esses focos, né, que foram nomeados de focos de Hammer, por conta do pai, né, da descoberta, eles mostram nesse exame de eletroencefalograma que área do corpo que armazenou determinado trauma. Então, esse é um embasamento científico, tá? Outro embasamento científico que a gente tem, que os traumas, emoções e sentimentos afetam e somatizam doenças no nosso corpo, desequilíbrio no nosso organismo, é a Candace Pert. É uma cientista que ela passou muitos anos, muito tempo, muito estudo, muita dedicação para provar que existem uma coisa que se chama molécula das emoções, que são neuropeptídeos, que dizem assim, bem resumidinho aqui, um recortezinho do recorte, né? Diz assim para gente, neuropeptídeos, cada emoção tem a sua assinatura bioquímica. Então, determinada emoção que a gente sente modifica a nossa bioquímica. Modificou a emoção, a bioquímica modifica novamente. Para bom e para ruim, para melhor e para pior, é claro. Boas emoções, a bioquímica boa, fluxo energético bom, e também sistema endócrino funcionando direitinho, e todos os outros sistemas do nosso corpo. Emoção ruim, traumas, emoções ruins, bioquímica ruim, desequilíbrio e assim por diante. Tudo isso a Candace Pert provou no estudo científico dela. Então, gente, tanto os focos de Hammer quanto os neuropeptídeos, que são as moléculas das emoções, estão assim na internet, é só você digitar lá que aparecem muita coisa sobre isso para você estudar e para você entender esse embasamento científico aqui. Então, dito isso, agora já temos propriedade e segurança do que a gente está dizendo. Eu vou falar aqui com vocês sobre o início das somatizações. Ok, já sabemos que emoções, traumas, vivências, experiências causam somatizações. Mas como é que se inicia isso? Bom, o ser humano, ele já entra na barriguinha da mamãe com memória celular que vem da mamãe, de todo o sistema familiar da mamãe, né? Avós, bisavós, tataravós, algumas gerações atrás. Então, é como se fosse uma roleta russa aqui, né? A gente nunca sabe que experiência traumática ou experiência boa que um ancestral nosso teve e que foi filtrando e acabou ficando e veio para a nossa memória celular. É somente uma?
São 2, são 10, a gente não sabe. A gente não sabe. Nós jamais vamos saber, assim como a gente... Hoje até dá para saber, né? O que está no nosso DNA de doença genética e que se a gente não cuidar, se a gente viver uma vida estressante, a gente vai acabar desenvolvendo, né? Então, o DNA os cientistas já conseguem descobrir o que está no DNA de cada pessoa. Agora, as memórias celulares das experiências dos antepassados, ainda até o momento que eu saiba, pode ser que já tenha, eu é que não sei, mas que eu saiba, ainda não tem como se comprovar isso. Mas isso a gente sabe no dia a dia, né? Uma forma de se poder comprovar isso, que essas experiências dos gerações das mães e dos pais, uma forma de se comprovar isso é conforme a neurociência ensina para gente, que a bainha de mielina, né, que é essa formação aqui, olha, começa aqui em cima no cérebro, né? Então vem desenvolvendo a bainha de mielina e vem vindo aqui até 6 anos de idade, 6,5, 7 anos, e ela vai, tipo, liberando informações. De onde vêm essas informações? Do meio ambiente, que é a epigenética, do sistema familiar, do meio ambiente, e também do que veio trazido aqui na memória celular, dos nossos antepassados. Então, entrou na barriguinha da mamãe. Quando começa o desenvolvimento cerebral, que é já lá na primeira semana de vida, começa aqui, olha. Eu coloquei a foto do tronco encefálico para poder exemplificar para vocês como é que acontece. Então, o cérebro aqui, ele já começa a se desenvolver nas primeiras semanas de vida. Primeira semaninha de vida, já começa a desenvolver o cérebro do bebê. A primeira coisa. Ele ainda não tem pernas, né? Não tem braço, não tem nada. Ele é só um óvulo e um espermatozoide que fez a meiose ali, que foi se dividindo, né? Divide ao meio, depois divide ao meio novamente, por isso que chama meiose, e vai dividindo várias vezes, né? Inclusive, uma informação entre parênteses aqui para vocês, essas divisões, elas formam alguns embriões, né? Que depois eles, até 7, se eu não me engano, e eles acabam sendo absorvidos pelo embrião maior, que é o mais forte. Então, para ele sobreviver, esses outros embriõezinhos que não que são dessas divisões moleculares, celulares, eles acabam não sobrevivendo. Se sobreviver, nasce gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Se não sobreviver, que é o mais comum, né, 90, acho que 89% de nós não somos gêmeos, então as outras divisões ali foram absorvidas por nós, pelo nosso corpo. Então, a gente tem até um trabalho de constelação gemelar por conta disso. Mas então a gente, voltando aqui, primeira semana de vida desenvolve, primeiras semanas, até 3 meses, né? Quem está em evidência, quem está em franco desenvolvimento aqui é o cérebro. Qualquer trauma, qualquer estresse mais forte que essa mãe passe, vai afetar esse cérebro aqui desse bebê, tá? Então, segundo Reich, segundo Navarro, segundo Lowen, eles dizem para a gente que o espectro autista, não sou eu que estou dizendo, tá? Eles dizem para a gente que o espectro autista, ele começa a se desenvolver aqui, ó, primeiras semaninhas até 3 meses de vida. Quanto mais cedo essa mãe passou, quanto mais novinho é o embrião, essa mãe passou um estresse forte, passou algum trauma, alguma coisa muito forte, que deu uma sacudida nesse embrião aí, sacudida negativa, né? Se já tem uma tendência hereditária para o autismo, essa pessoa vai desenvolver. Se não desenvolver o autismo, pode desenvolver a esquizofrenia, se a genética dele não for propensa, pode desenvolver a esquizofrenia, que em algum momento da vida, se ele já tiver isso guardadinho ali no cérebro, algum momento de choque na vida vai pular essa esquizofrenia para fora e a gente vai ter aqui uma pessoa esquizofrênica. Em vários graus, menor ou maior grau, mas tem uma pessoa esquizofrênica. Então, as primeiras semaninhas de vida, cérebro desenvolvendo, já começa questões, né, de desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental, tá? Então, passou, quanto maiorzinho o bebê, conforme os traumas que a mãe sofre,
já está descendo aqui, né? O tronco hematoencefálico já está descendo aqui, então o trauma pode ser que esteja nesse momento que aqui está em evidência, já não vai pegar, né? Supondo que o trauma seja com 6 meses, 7 meses, 8 meses de gravidez, de gestação. Então já passou essa área aqui do cérebro, já está aqui embaixo o desenvolvimento. Então vai pegar no cérebro ainda? Vai. Enquanto não nasceu, até o 12º dia de vida, mais ou menos, fora do útero, ainda está aqui no cérebro. Bem forte. Já está vindo para cá? Sim, mas o cérebro ainda está forte. Mas não tanto como nas primeiras semanas, tá? Então, aqui o bebezinho nasceu. Então, aconteceu esse trauma, a gente já pode saber que se formou aqui uma característica esquizoide, um biotipo esquizoide dessa criança. Então, como que seria a personalidade dessa criança? Claro que todo esse desenvolvimento aqui até 6 anos de idade vai confirmar isso que essa criança já trouxe, ela trouxe aqui, né, da ancestralidade, da transgeracionalidade, e ela veio aqui para a gestação, aconteceram coisas aqui, esse bebezinho já estava mais suscetível por conta da ancestralidade, formou o esquizoide. Então, esse ambiente aqui, né, epigenética, que é o ambiente em que a criança vive até 6 ou 7 anos, que vai dar informações para essa bainha de mielina aqui, para confirmar o que já veio aqui, o que já formou, para aumentar ou para diminuir, minimizar ou potencializar a esquizoidia dessa criança. Aí, ok, passou, tem 20 dias de nascido, ela já está na fase oral, essa criança, tá? Junto com o esquizoide. Agora, só que ela vai saindo, é uma transição, saindo da fase esquizoide, entrando na fase oral. Em dado momento, ela já está totalmente na fase oral, ali por um mesinho de vida, já está na fase oral completamente. Essa fase oral aqui é a fase do quê? Amamentação. Então, se essa amamentação não for boa, se a mãe não quis dar o peito, não gosta de dar o peito, ela amamenta de má vontade, ou a mãe ela passa muito nervoso, muito estresse, lembrando que o leite materno ele traz todas as toxinas do corpo da mãe. Então, uma mãe que vive, por exemplo, num relacionamento ruim, num ambiente de trabalho ruim, num ambiente de casa ruim, ou ela está passando alguma outra dificuldade, alguma doença, seja o que for, toda a bioquímica dela está alterada por conta das emoções e do péssimo ambiente que ela está vivendo. O que vai acontecer? Esse leite materno, ele vai levar também, além de alimento para a criança, além de... É o soro, né? O soro do corpo da mãe. Além de alimento, além de lactobacilos, além de antígenos, mais um monte de outras coisas que esse leite leva, ele dá para a criança, também a bioquímica do corpo da mãe. Tanto que, tanto aqui na gestação, quanto nessa fase oral em que o bebê mama, se essa mãe passa estresse, né, simbiótico aqui, o bebezinho está se alimentando da mãe. O líquido amniótico aqui para esse bebê fica amargo. E o bebê sente o gosto, ele vai na boquinha dele, ele abre a boca quando está no útero. Então, se a mãe passou estresse, o líquido fica amargo, o bebê não quer. Ele já sente assim. Então, ele associa alguma coisa com a mãe. Ele não sabe o que, porque ele é só sensação ainda. Mas alguma coisa desagradável com a mãe. Aí, no leite materno, essa mãe que passa muito estresse, essa mãe que usa bebida alcoólica, que fuma, que come FODMAPs. O que é FODMAPs? É produto alimentício que fica na prateleira do supermercado, né? Não é alimento aquilo é produto alimentício. Então, é um alimento sintético, cheio de química, cheio de metal pesado, cheio de porcaria. E essa mãe não tem uma alimentação saudável aqui na amamentação, né? Não tem uma alimentação saudável, não tem um estilo de vida saudável, come lanche, come porcariada, aqueles lanches de McDonald's, de não sei o quê. O que acontece? Esse leite, ele tem a parte boa do leite? Sempre tem, mas tem também todas essas toxinas aí alimentando esse bebê. E aí, como que é a outra alimentação, que é a principal? Que é a alimentação do amor, do carinho. É a mãe alimentando esse bebezinho, dando de mamar, com prazer, com amor, olhando nos olhinhos do bebê, mostrando para ele que ele é amado, que ele é querido, que ele é bem-vindo. Se ele tiver tudo isso,
tudo bem, ele passa muito bem a fase oral, mas é muito difícil qual mãe que não tem nenhum problema, não tem estresse? É praticamente impossível, nos nossos dias de hoje, principalmente. E aí, o que que vai acontecer? Traumas para esse bebê. Então, todo trauma, todo estresse que a mãe passar, ele também está passando. Se ele próprio passar um estresse muito forte, exemplo, os pais discutindo, ele é um bebezinho, não sabe nada, sabe? Aquele campo energético ali, principalmente da mãe, ele está dentro do campo energético, ele é pura sensação. Ele não sabe, estão brigando porque meu pai está alcoolizado e ele gosta de jogar em cima da minha mãe os problemas dele. Estão brigando porque minha mãe não regula muito bem e ela gosta de criar confusão com meu pai, por isso que eles estão brigando. Não, não. Ele só sente que tem alguma coisa pesada, ruim, ameaçando a vidinha dele. Porque ainda ele está. Aqui é só sobrevivência, aqui esquizoidinho, né, na fase ocular, é só sobrevivência. Aqui além de só sobrevivência, é ser aceito também. Então, esse bebê ele está sentindo que tem alguma coisa errada. Ele já está com o trauma se instalando. Que área que está mais evidente no corpo dele? Onde que forma a coraça? Na boca, porque nesse momento ele é só boca, ele é só amamentação. E nesse momento aqui que eu não falei, esse momento aqui do esquizoide, por que ele é esquizoide? Porque o cérebro ainda está em desenvolvimento e ele está aqui, ó, nessa área dos olhos. Olhos e orelhas, nariz. É do nariz para cima o esquizoide, daqui para cima, né? Tudo pega essa parte aqui para cima. Isso é o esquizoide. Então, tudo aqui. O que esse adulto vai ter de couraça? Problemas nos olhos, vista ruim, problemas nos ouvidos, no nariz, aquela pessoa que tem sinusite crônica. Por que desenvolveu? Alimentação, sim, ela tem alergia alimentar. Quem tem sinusite tem alergia alimentar. Isso é fato. Algum alimento está causando aquilo. Mas por que outra pessoa também tem alergia alimentar, às vezes pelo mesmo alimento, que quase 100% das vezes é o leite, né, leite de vaca, e que gera nessa sinusite, vai gerando rinite, rinocinusite, daqui a pouco se instala a sinusite mesmo, de tanto que essa parte que sofreu, então é nos ouvidos, no nariz, nos olhos. Então, aqui é a couraça desse esquizoide. Quando está aqui na parte oral, vai formar na boca, porque o bebezinho ele é só boca. O que ele sabe? Ele nem sabe que ele tem corpo, ele sabe que tem boca. Ele sabe, tanto que quando ele quer mamar, ele faz a boquinha de mamar. Ele nem sabe que ele tem olho, que ele tem nariz, que ele tem nada, ele só tem boca, só é boca. Toda a sensação, né? Reich fala assim que a sexualidade, a sensualidade, eroticidade do ser humano nessa fase oral está na boca, totalmente boca. Então, esse oral, ele vai ter a couraça aqui na boca. Agora, supondo que a gente passa por aqui, já é um esquizoide, e aí ainda forma mais uma couraça, a couraça oral, porque aqui formou, tá formado, tá? O que ficou para trás aqui, ó, as que vêm pela frente só vai acrescentar as que já foram formadas. Então, já formou mais uma couraça. Então, ele é um duplo núcleo psicótico. Esse aqui, ele tem uma questão bem difícil de como que ele enxerga o mundo, porque os olhos não são só para ver. O problema nos olhos não é só miopia, astigmatismo, hipermetropia, não, é como vê o mundo. O esquizoide, ele vê o mundo de uma forma um pouco fechada, é difícil de você fazer o esquizoide entender o que você está dizendo se você não falar a linguagem dele. Ó, a primeira dica aí para tratar o seu interagente, tá? Prestar atenção na linguagem do biotipo. Não adianta você querer mostrar para o esquizoide de uma forma emocional como é que a coisa funciona. Não, ele é só racional. Ele é só racional. Ele enxerga o mundo assim, ó, quadradinho. Ele só ouve o que você diz daquela forma quadradinha que é a interpretação dele. Ele fareja situações que estão acontecendo à volta dele quadradinho, conforme ele decodifica. Ele não tem aquele senso, não tem aquela sensibilidade, não tem aquela empatia de sentir a dor do outro. Tudo do jeito dele.
É do jeito dele, ele só entende aquilo. Ele não consegue, ele nem sabe que existe, né? Que ele foi formado desse jeito. Então, ele não sabe que existe formas de pensar emocionais. Agora, o oral, ele já é emocional. E aí, quando junta aqui com um duplo núcleo psicótico, com o esquizoide, vira um duplo núcleo psicótico? Porque o oral, ele é só emoção, só emoção. Por exemplo, o esquizoide, ele não gosta que toca nele, no corpo dele, não gosta de abraço. Quando ele namora, quando ele é adulto, ele não gosta de muita pegação, muita coisa. Ele gosta só de conversar racionalmente sobre ideias. Já o oral, ele gosta muito de pegar, ele gosta de beijar, sensibilidade na boca, né? Ele gosta de beijar, ele gosta de pegar, ele gosta de abraço, ele gosta de carinho, ele gosta de palavrinhas no diminutivo. E quando junta esses dois, como que fica? Ora essa pessoa está na racionalidade, ora ela está aqui na emoção. E é uma briga interna, porque não se reconhece. Essa pessoa não se reconhece. Então, dentro do curso que eu dou, eu ensino bastante coisa sobre isso, como a gente tratar, como resolver essa situação. Então, depois, ok, cresceu, saiu aqui de 1 ano, mais 9 meses, né, que é a época que geralmente para de amamentar no peito. Se correu tudo bem, ok. Se teve trauma, teve algum problema, se tornou um oral. Então, vamos aqui. 1 ano e meio já começa o quê? Desfraude. Aí tá descendo aqui a informação, né? Já desenvolveu aqui na gestação, já desenvolveu onde que a gente está agora? Aqui no pescoço, né? Olha aqui o pescocinho, olha. Oral. Aqui ele já tem quantos mesinhos? 5, 6, 7. Junto com o oral, desenvolve o quê? O pescocinho, a cervical. Então, é um centro energético chamado de cervical. Lembra das coraças que eu mostrei para vocês? Aqui, olha, cervical, aqui no pescoço. Então, já falamos do olho, falamos da boca, estamos no pescoço agora. Gente, se tiver perguntas, vocês coloquem aí, daqui a pouco eu respondo, tá? Então, chegou aqui no pescoço. Então, é a época que ele está levantando o pescocinho para poder, daqui a pouco, sentar. É quando ele já não fica só deitado no bercinho, ele já começa assim, a levantar o pescocinho e ele já começa a ter um pouquinho de autonomia. Ele está tentando segurar a cabecinha dele. Se ele não fizer isso, ele não sobrevive, porque ele é como se ele estivesse se afogando. Se aconteceu trauma nessa fase aqui, né? Esse aqui já começa ali pelos 6 meses, vai até 1 ano e meio, mais ou menos, onde já começa a outra fase, né? E é como eu falei, ela vai fazendo uma transição, não é acabou aqui, começa aqui, não, é uma transição. Sempre vai ter 2 fases juntas andando ali em paralelo, né? Então, se acontece um trauma aqui nessa fase do pescoço, que ele está levantando o pescocinho, está começando a ter uma certa individualidade, porque não é só a mãe agora que coloca ele, é ele mesmo que se mexe sozinho, que levanta a cabecinha. Aconteceu uma fase, aqui, um trauma, aqui a gente já tem um narcisista nessa fase, com trauma nessa fase do pescoço. Por que o narcisista é assim? Ele olha você desse jeito, sim. Por que ele tem? Olha o pescoço. Por que ele é desse jeito? Porque é o bebezinho levantando aqui para não sufocar, para tentar sobreviver ao trauma, à situação. Essa é a simbologia, tá? E essa somatização nessa fase vai ser o narcisista. Então, o que essa pessoa vai ter? Vamos lá, aqui a gente falou de problemas oculares, problema de ouvido, sinusite. Aqui problemas na boca, dentição ruim, herpes labial, problema na língua, tudo que aqui nessa região. Aqui no pescoço, o que tem aqui? Amígdalas, tireoide, muito comum a gente encontrar os narcisistas com problemas tireoidianos, com problemas aqui na veia, né, naquela veia, essa veia aqui, eu esqueci o nome dessa veia agora, geralmente é pressão alta, né, porque passa por aqui, sai do coração. Então, problemas aqui nessa região do pescoço, tá? Que tem mais gritante aqui é a tireoide, né? E paratireoide também. Então, a gente chegou aqui 1 ano e meio, que é a fase do desfraude. Então, é quando a criança começa
a entender que ela faz cocô. Olha aqui, já desceu, né? Ah, não, nós ainda estamos aqui, olha, nessa fase da coraça torácica. É antes aqui do anal, tá? Antes do desfraude. Então, o que vai acontecer nessa coraça torácica? Desenvolvimento do tórax, né, da criança. Nesse momento, aconteceu trauma, porque lembra que está em paralelo? Já está entrando aqui na fase anal, mas ainda está em paralelo o pescoço, que é o narcisista, e o coraça torácica é o quê? Eu. O que mora aqui? A glândula timo mora aqui no nosso peito, né? Ela fica aqui nessa região, glândula timo. Então, aqui é o nosso eu. Quando você vai falar assim, eu não gosto disso, eu gosto disso. Onde que você põe a mão? Eu, é aqui no peito. Então, essa pessoa que teve trauma aqui, ela tem um eu fraco. Então, às vezes, ela é assim, ó, com o ombro assim, tá? Se ela é um narcisista, que tem o pescoço, ela é assim, né, para frente. Só que quando ela tá brava com você, ela faz isso aqui, ó. E ela até pode fazer isso com o peito. Mas a característica dela, normal, é mais assim. Quando ela tá relaxada. Mas ela tá o tempo todo, essa pessoa que é narcisista, ela tá o tempo todo, ó, ligada. Ela tá ligada porque a sensação que ela tem, alguém vai me atacar. Então, ela tem um certo delírio persecutório também, né? Alguém vai me atacar. Eu tenho que ficar muito ligada aqui, porque alguém vai fazer alguma coisa ruim contra mim. Porque ele trouxe essa memória, né? Pode ter trazido da ancestralidade transgeracional, ele pode ter trazido dessa mãe, desse pai, da memória celular. Ele pode ter sofrido uma ameaça aqui, ameaça de aborto, às vezes também, seja lá o que for. Então, esse tórax, essa coraça torácica, vai trazer o que de somatização para ele? Pulmão fraco. Está sempre gripado, está sempre com catarro no pulmão, pode ter problema cardíaco, porque o coração está aqui, glândula timo está aqui. O que a glândula timo faz? Imunidade. Ela cuida da nossa imunidade. Uma glândula timo boa, bem ativa, a imunidade está boa. Junto com intestinos, né, gente? A gente já sabe que intestinos funcionando bem, saúde boa. Agora, se tem uma coraça torácica fraquinha, pode estar com o intestino 100%, tá? Toda hora vai dar algum problema. Toda hora vai dar algum problema nessa região. E quando ficar adulto, com todas as experiências que a gente vai passando, inevitavelmente, vai acontecer o quê? Problema cardíaco. Vamos olhar aqui nessa memória celular, nesse DNA. Tem propensão? Tem. Vai desenvolver. Se tem essa coraça torácica, vai desenvolver problemas cardíacos. Então, olha como é importante esse primeiro setênio. Eu falo de setênios no curso também. Primeiro setênio. Por quê? Cada setênio, né, de 7 em 7 anos. O primeiro setênio, eu incluo aqui, ó, desde a transgeracionalidade. Saiu da barriguinha da mamãe, passou pelo parto, aqui até 7 anos de idade, eu trabalho com o primeiro setênio dessa forma. Então, são mais de 7 anos, né? Agora, o segundo, o terceiro e o quarto são média de 7 anos mesmo, né? Sempre em fase de transição dos setênios. Esse primeiro setênio aqui é crucial para descrever quem somos hoje, tá? Crucial. A gente muda? A nossa terapia somática muda o nosso interagente? Não, claro que não. Está formado daquele jeitinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê. Não muda, mas o que acontece? Melhora, porque ajuda ele a pegar tudo que tem de bom, que nem tudo é ruim, gente. Nem tudo é ruim. Tirando o narcisista, que é difícil, né? Porque o narcisista, ele judia das pessoas e depois, se ele cair na realidade um dia, né? Se ele fizer um bom tratamento, ele vai olhar e vai falar, meu Deus, o que eu fiz com essas pessoas? Onde que eu estava com a cabeça? Não estava tratado, né, gente? Então, a gente tem que dar dessa colher de chá. Agora, quem passou por eles, né, coitado, né? Enfim, essa coraça torácica aqui, essa coraça torácica, ela vai dar essa somatização que eu falei para vocês. Tudo que tem aqui dentro dessa região, né?
Tem aqui os ombros também, deslocamento de ombros. Isso é pouco falado, mas acontece. E quem que está ligado na coraça torácica também? Os braços. Os braços. Então, problemas nas articulações aqui dos braços, as mãos, tudo isso aqui é coraça torácica. Tá bom, gente? E lembrando, né? Como estamos em transição aqui nesses primeiros 7 anos, nunca é uma fronteira, terminou uma coraça, começa outra fase e coraça. Não, é sempre transição. Então, todas essas coraças que a pessoa tem, ela pega um pouquinho da anterior e um pouquinho da superior também. Então, nunca é só aquela. Tem que dar uma olhada o que tem antes e o que tem depois daquela coraça para ver onde está influenciando. Então, essa fase aqui de desfraude. Agora sim, vamos falar somente do desfraude. Então, é a hora que o bebezinho começa a entender que ele faz cocô, que ele faz xixi. Começa o que aqui? Controle dos esfíncteres, né? Que são as válvulas que abre e fecha. Sistema nervoso autônomo. Simpático e parasimpático. Contrai, e relaxa. Simpático, parasimpático. Então, sistema nervoso autônomo. O que vai acontecer? Que o nenenzinho, ele começa a perceber que ele consegue segurar o cocô para não fazer na fralda. Consegue segurar o xixi. Então, se ele está nesse momento, né, nessa fase, e ele pega, e é muito comum, gente, é muito comum, quando o bebezinho faz cocô, ele pega o cocô na mão, ele não tem os ensinamentos, as noções, as crenças, tudo que a gente tem adulto. Ele pega o cocô dele na mão, ele sabe que saiu dele, aquilo para ele é muito curioso. Ele quer lamber, ele quer ver que gosto que tem, ele não sabe que aquilo não pode pôr na boca. Ele não sabe que não pode pôr a mão, ele sabe que é uma coisa interessante que ele fez, que saiu dele, e ele está muito curioso. Ele está aprendendo ainda a identificar as coisas, né? Aí chega a mãe e pá no bebê. Seu porco, não sei o que, sua porca, não sei o que, você fez na fralda de novo. E xinga, e o bebê ele pega, muitas vezes ele pega aquilo, esparrama tudo pelo chão, faz desenho, passa na parede, né? E a mãe fica meio louca, ele briga com ele, grita, põe de castigo, não sei o quê. O que o bebezinho entende disso? Você acha que ele vai entender? Não, não posso fazer isso, não, eu tô errado, isso daqui é sujo. Ele vai aprender isso lá na frente ainda, né? O que ele entende? Eu sou uma porcaria, porque o que sai de mim é nojento. Minha mãe falou, tá falado. Minha mãe sou eu. Até então ele pensa que a mãe e ele são a mesma pessoa, né? Minha mãe sou eu. Se a minha mãe falou que é ruim, então é ruim. Então eu sou ruim, o que sai de mim é ruim, o que eu faço é ruim, o que eu produzo é ruim. Ele passa a ficar com medo. Então, o que ele vai somatizar? Problemas intestinais, né? Problemas digestórios. Nós passamos aqui pela coraça diafragmática, que é o estômago, que é na sequência aqui, e é a mesma coisa, tá? Aquela ansiedade, aquele medo que esse momento causa, problemas digestórios, problemas nos fígados, nos rins, todos os grandes órgãos, as glândulas que estão nessa região, né, do estômago e intestinos. A coluna também, a gente tem que considerar sempre a coluna, tá? Coraça cervical é a coluna aqui em cima, coraça... as outras coraças, aqui é T, né? Não, torácica é aqui. T, lombar é aqui embaixo, L. Então, aqui é C, ó. C de cervical, T de torácica e L de lombar, que são essas vértebras aqui embaixo. Então, a gente tem que considerar tudo isso, tá? Como que a gente sabe a pessoa que tem a coraça diafragmática? Ansiedade, medo extremo. Quando ela está numa situação difícil, ela tem disenteria. O intestino prende. É aquela pessoa que tem o intestino preso a vida inteira. Por que ela tem o intestino preso? Porque a mãe falou, geralmente a mãe, né? A mãe falou para ela que quando ela estava saindo da fraldinha, que tudo que ela produz é ruim. Então, ela vai desenvolver uma intolerância alimentar, inclusive, para poder gerar isso e para validar. Eu vou explicar como que isso acontece cientificamente, tá? Por enquanto é só explanando sobre.
Então, passou por essa fase aqui. Então, essa pessoa ela vai ter vários problemas intestinais, digestórios, no útero, que está ali também nessa região, mas já está pegando a coraça aqui embaixo também, tá? Então, a gente tem isso. Agora, essa fase aqui, que é uma transição, aqui já chegou nos 2,5, 3 anos e meio, por aí. Essa fase aqui, que é a fase da identificação. Aqui a coisa pega. Vai depender muito do tudo que veio aqui atrás, o que essa criança trouxe aqui atrás. Se foi tudo ok aqui, supondo, né, que existe um mundo perfeito, que tudo aqui atrás foi maravilhoso. Não aconteceu nenhum trauma, não aconteceu nada, foi tudo perfeito, né? Mundo de Alice, sei lá. Então aí chega nessa fase aqui, ó, a fase da identificação. Gente, é aonde, segundo, né, a gente sabe, segundo o Reich fala sobre as somatizações, essa fase aí que vai dar identificação para essa criança. Eu sou homem ou eu sou mulher? Eu sou igual a mamãe? Não, eu sou igual ao papai. É homem igual a papai, mulher igual a mamãe. Tá, ok. Dito isso, né, essa criança ela começa a pensar, entender. Nossa, eu não sou mamãe, eu sou eu e a mamãe é outra pessoa. Agora, supondo que acontecem situações traumáticas aqui nessa fase, o que vai acontecer? Na fase da identificação, essa pessoa vai ter problemas de identificação. Ela vai sempre não se identificar consigo mesma, ela vai ter problemas de relacionamento no futuro. Então, tudo que for de identificação, ela vai ter visão distorcida sobre si mesma. Então, uma série de outras questões mais profundas que eu acho que até aqui foi o suficiente que eu falei, que já é bastante coisa sobre, né? Fase da identificação já é bem pesado. Mas tem bastante questões aqui que acontecem, sim, muitas somatizações. Então, vamos agora aqui para o psicopático. Psicopático, gente, é diferente de psicopata. Psicopata é esse termo legal, né, da legislação que é usado para aquele serial killer, pessoas que matam os outros, coisas desse tipo aqui. Então, vamos lembrando que o desenvolvimento aqui, né, do tronco encefálico já chegou aqui embaixo, já tem 6 aninhos de idade essa pessoa. Aqui já passou dos 3, 4, 5, 6 até 7, é essa fase aqui, né, do psicopático. Então, vamos supor, tudo aqui foi ruim. Tudo foi ruim. Já vi uma genética ruim, já vi uma ancestralidade, uma transgeracionalidade ruim, gestação foi péssima, aqui foi ruim, a mãe era meio doidinha, não cuidava dessa criança, depois não dava de mamar, deu para outra pessoa dar mamar, largou na mão de outro, não cuidou, a criança chorava de fome, não tinha, tacou uma madeira na criança e largava de qualquer jeito. Na fase anal piorou, aqui piorou ainda nessa fase de identificação, a pessoa nem se identificou, não sabe nem quem ela é, né? Aí ela tem uns brancos, tem uns apagões, assim, e continua tudo ruim aqui nessa fase. Formou-se o psicopático. O psicopático, ele tem alguns transtornos que não tratamos aqui, tá? Na terapia somática. Aqui já é para o psicoterapeuta. Aqui já é para o psiquiatra. Aqui já é para o psicólogo, o psicopático. Isso é só informação para vocês, tá? Para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Até aqui nós tratamos um pouco aqui no fálico narcisista ou histérica, tá bom? Um pouco aqui, a depender da somatização. Que tipo de somatização pode ter aqui no fálico narcisista ou histérica? Na parte genital, somatizações na parte genital. Então, pode ter muita inflamação, pode ser que inchaço, pode ser que não funciona, tá? Sexualmente a pessoa não funciona. Aí aqui, dentro do curso que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tem um módulo lá para tratar somente a sexualidade, questões de sexualidade. Questões de sexualidade, gente, vou deixar claro aqui uma coisa muito importante. Não vou falar de homossexualidade. Por quê? Porque uma coisa é outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Somatização não tem nada a ver com homossexualidade.
Somatização são problemas que a pessoa tem, no caso do módulo de sexualidade que eu estou falando para vocês, problemas com a sexualidade. Não consegue ter relações sexuais, tem problemas de ereção, tem problemas de frigidez, anorgasmia, falta de orgasmo, não consegue se relacionar, tem vergonha do corpo, não tem desejo sexual, não tem libido. Isso é somatização sexual. E pronto. Tá? Então, esse psicopático nós não tratamos, é só a nível de informação aqui. Então, lembrando, né? Já foi formado aqui o tronco encefálico, chegou nos 7 aninhos, pronto. O que acontece? Vou explicar para vocês por que tudo, esse primeiro setênio é crucial para nos tornar quem somos. Cientificamente, porque eu tenho sempre que mostrar, porque, para mim, eu particularmente preciso da explicação biológica, científica, neurocientífica, para eu poder assumir isso dentro do meu trabalho. Então, eu gosto de passar isso também para as pessoas. Então, sabe-se cientificamente que nos primeiros 5 anos de vida do ser humano, 5 anos, até 6 anos, tá? O cérebro, que é o principal órgão do psiquismo, alcança de 90% a 95% do seu volume. Então, até 6 anos de idade, o tamanho do cérebro já está formado, e é esse que vai ficar para a gente, até a gente morrer. Aí fica de 5% a 10% para se desenvolver até os 30 anos, mais ou menos. Então, até os 6, 90% ou 95% já está desenvolvido. E a gente não está falando somente de massa encefálica, a gente está falando de neurônios também, sinapses neuronais. Quer ver só? 90% a 95% do seu volume, o que demonstra um processo de crescimento e desenvolvimento altamente significativo dentro dos primeiros 5 anos de vida. Até 6 anos, tá, gente? 6, mas um pouquinho vai depender, né? Então, por que é o principal órgão do psiquismo? Porque a somatização só acontece porque tem algum desequilíbrio psíquico. Se não tiver nenhuma visão errônea, se não tiver nenhum trauma, nenhuma coisa nesse sentido, não vai acontecer somatização, tá? Os restantes, que são de 5% a 10%, demoram outros 30 anos para chegar ao seu completo volume e a sua adequada maturidade. Quem que falou isso? Não foi eu. Um dos da neurociência que disseram isso é essa pessoa aqui, ó. Esses dois aqui, né? Eu já coloco o nome deles aqui, porque ninguém vem falar para mim, por que você falou isso? Eu não falei nada, quem falou foi eles, e eu entendo, na minha experiência clínica, que é por aí mesmo, tá? Então, aqui eu coloquei um desenho, porque aqui, todas as apresentações que eu faço, os cursos que eu faço, eu me preocupo, obviamente, né, que eu sou especialista no assunto, em atingir todos os biotipos. Então, um é mais racional, outro é mais emocional, o outro é um pouco mais medroso, um outro duvida, será que é isso mesmo? Né? O outro é meio assim, tudo que falar para ele acredita, ele não vai checar nada, ele não vai ver se tem fundamento, se não tem. É esse daí que todo mundo engana, né? Então, tem tudo quanto é tipo de gente. Então, eu faço de uma forma que atinja todos da melhor forma possível e que todos os alunos, todos os clientes, a forma de falar com os interagentes também tem que ser dessa forma. Você tem que identificar quem é essa pessoa que entrou aqui na consulta comigo. Pode ser presencial, pode ser online, né? A gente trabalha muito online atualmente. Você olhou, bateu o olho, você sabe quem é essa pessoa aqui. Eu acho que deu 5 minutinhos de conversa com ela, às vezes até para marcar consulta, você ouviu ela falando alguma coisa, você já sabe, isso aqui é esquizoide. Você já sabe que você tem que falar para ele muito claramente, dar dados científicos para ele, provar para ele, né, como eu estou fazendo aqui para vocês, que isso é verdade. E ele também é muito visual, você precisa colocar aqui para ele essa figura aqui que eu coloquei. O oral, você precisa contar a experiência clínica para o oral, porque ele é sensível, ele absorve com experiência. Então, eu conto muito a experiência clínica
para os alunos. Dentro da terapia, claro que eu não vou contar. Às vezes eu faço alguma analogia para o cliente entender, tá? Mas ficar contando, não, né? Ele que conta, eu não sou eu que conto nada para ele. Eu só faço os ajustes. Então, aqui nesse tempo, gente, 5 anos, são aproximadamente 100 bilhões de neurônios interrelacionados por meio de mais 100 trilhões de circuitos que permitem estruturar o desenvolvimento manifestando as peculiaridades daquela pessoa. Então, olha o que acontece nesses 6 primeiros anos de vida. 100 bilhões de neurônios, isso aqui é por hora, né? Por hora, que eles vão se multiplicando. E mais de 100 trilhões de circuitos. Gente, que coisa maravilhosa isso. Mas o que isso importa para a gente? O que importa, lembra do desenvolvimento ali, de todos aqueles processos? Nesse momento, o ser humano ele é uma esponja. Você deu um suspiro, ele absorveu o seu suspiro com todo o significado que aquele suspiro tem. A gente, depois de adulto, não. A pessoa se mata de suspirar perto da gente, você nem percebe muitas vezes. A criança não, ela tá, ó, 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de circuitos. Então, ela é uma absorvedora. Por que foi feito assim? Para aprender rápido, né? Como é que a gente faz esse tratamento do nosso interagente? A gente tem que ter uma visão holística para a gente entender como é que as pessoas funcionam, como nós funcionamos. Obrigatoriamente tem que ter visão holística. O que é visão holística? É olhar o todo. Não é olhar, essa pessoa tem essa somatização X. Não. Olhar o todo do ser humano e das somatizações. Onde que esse ser humano está inserido? Onde que essa somatização está inserida na vida desse ser humano? Quais os prejuízos, quais os ganhos dessa somatização? Quais os limites que ela impõe para aquela pessoa? O que tem de bom naquela somatização que ela pode tirar? Tem, gente. O biotipo, ele tem determinada somatização, certo? Ele vai ter mesmo. Uma pessoa que tem problema intestinal muito forte, você já sabe que ele tem uma couraça abdominal. Coraça abdominal, ninguém respondeu, poxa. Coraça abdominal significa o quê? Que ele é um masoquista, né? O masoquista, ele se desenvolve nessa fase aí. Porque ele fica sofrendo, ele sofre muito, ele segura o cocô, ele segura o xixi, para não desagradar a mamãe. Então, ele é uma pessoa que demora para ela explodir, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta, ela ajuda, ela faz, ela ajuda todo mundo, ela está sempre disponível, sempre disponível. O dia que ela estoura, sai de perto. Não é fácil, porque ela só acumulou, né, até então. Então, a gente tem que dar uma visão holística para o nosso interagente, para nós também, né? Tudo começa onde? Aqui na transgeracionalidade. É aqui que a gente vai olhar o nosso interagente, tá? Saiu da transgeracionalidade, já falei, né, para vocês, né? Vem a gestação e tudo aquilo que implica uma gestação. Vocês percebem que está mais escuro aqui? Olha, quanto mais escuro, mais profundo, mais no inconsciente está. Essa somatização está mais incrustada no ser humano, quanto mais escuro é aqui. Começando aqui na transgeracionalidade, gestação, primeiro setênio, que eu falei para vocês já. Depois vem o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos. Tá? E o que a gente vai olhar no nosso interagente? Qual que é o setênio que ele está? Qual é o setênio dele? Porque o que conta para nós no tratamento é o primeiro setênio. O segundo, o terceiro, nada disso importa. O que importa para nós é qual setênio ele está, e o que diz esse setênio? Que fase da vida, que ciclo da vida que esse meu interagente está? Que ciclo da vida eu estou? Né? Pego as somatizações, que eu já conheço, sendo adulta, e olho para o ciclo da vida. Que ciclo que eu estou? Essas somatizações, mais esse ciclo, vão me dar informações preciosas para o tratamento. Outra coisa que a gente olha em nós mesmos e no nosso interagente, a sexualidade. Gente, tanto Freud, quanto Reich, quanto Lowen,
quase uma totalidade de teóricos, né, de somatizações, e, não é nosso curso aqui, mas e psicossomatizações, quase a totalidade, eles dizem assim, sexualidade com problema, mente com problema. Então, mental e sexual andam ali, ó, juntinho. Se não equilibrar o mental, no equilíbrio sexual, se não equilibrar o sexual, no equilíbrio mental. Então, aqui, nesse curso que eu vou mostrar para vocês, a gente vai olhar com uma lupona desse tamanho a sexualidade do nosso interagente. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo. Eu tenho lá 40 e poucos cursos na Uniabrat. O primeiro que eu resolvi colocar sexualidade, ao invés de colocar a parte como eu tenho, eu resolvi colocar aqui, porque, gente, não dá mais, não tem como. Hoje em dia, mas é tanto problema de sexualidade das pessoas, é tanto distúrbio sexual, é tanto problema sexual, e aí o casal vem procurar a gente para fazer terapia, e ele fala um monte de coisa, você fala, nossa, é coisa demais, estou até perdida aqui. Quando você vai na sexualidade, bingo, é ali que você acha o problema daquela pessoa e daquele casal. Então, o Reich, ele provou, ele fez os gráficos, ele provou. Ele colocou um sensor, ele fez um aparelhinho lá, científico, ele colocou um sensor na pele do casal, e ele deixou rolar ali uma paquera, um envolvimento, uma relação sexual. E ele, assistentes dele, ficaram medindo as ondas que são liberadas na pele da pessoa. Então, formou um gráfico lá na máquina dele. Se esse gráfico tiver 100% ok, ou seja, as fases sexuais, que eu apresento lá no curso e mostro como que é, se essas fases estiverem certinho, né? Excitação, realização, orgasmo, relaxamento, o segredo está aí. Essa pessoa relaxada, ela não vai ficar doente. Ela não vai ter somatizações. Agora, a maioria de nós, seres humanos, a gente não tem uma sexualidade 100%. Nós não fomos ensinados para isso. Principalmente a mulher. A mulher não foi ensinada para ter uma sexualidade saudável e o homem foi ensinado para ser o garanhão, para ser isso, para ser aquilo. Tudo errado, gente. A pessoa tem que ser gente, normal. Agora, como o casal sabe disso? Não sabe. Ninguém ensina isso. Os pais ensinam isso? Não, eles não sabem também. A escola ensina isso? Não, não pode. Né? Tem outras coisas, outras formas de ensinar. Como é que ensina isso? Em cursos de terapia sexual e dentro de curso de terapia somaticista, por exemplo, que é a minha, que eu não conheço outra que tenha, pode ser que tenha, mas eu mesma já dei uma procurada, não conheço, que tem a sexualidade. Porque não tem como você tratar uma pessoa, um indivíduo, seu interagente, ou um casal. Se você não considerar a sexualidade e não ver como é que está essa situação. Está com distúrbio de ereção? A gente não fala mais em impotência faz anos, essa palavra é obsoleta. Não é mais impotência, né? Distúrbio erétil. Essas pessoas, elas têm uma relação sexual. Relação sexual não é sexo somente, é relação. Começa de manhã a relação sexual, né? No bom dia. Então, isso é tão falado, mas ninguém olha, porque sai por aqui. Então, ter uma relação boa, ter uma sexualidade boa. Então, a gente olha tudo isso para a pessoa, a sexualidade dela consigo mesma e a sexualidade dela com o seu parceiro sexual. Não importa se é homem, se é mulher, se é homem come, mulher com mulher, sei lá o que for. Não sendo bicho com gente, né? Sendo ser humano com ser humano, a gente trata a integração e a relação sexual desses dois componentes. Como é que estão as relações? Aqui é uma visão holística, né, que eu estou passando para vocês. Como que estão as relações dessa pessoa? Como é que ela se relaciona com a família? Como é que ela se relaciona com os amigos? Com o cônjuge? Com os filhos? Tudo isso aqui é importante. Consigo mesma. O que mais? Vendo que está clareando, né? Quanto mais a gente vai indo, fica mais fácil de tratar. Quanto mais escuro, mais pesado, mais profundo é.
Qual que é a próxima coisa? Comunicação intra e extrapessoal, ou seja, como ela se comunica consigo mesma e como ela se comunica com os outros. Como é que é a questão cultural e mental, emocional e energética dessa pessoa? A depender da cultura, ela vai desenvolver determinada somatização, sim, tá? Então, a gente tem que olhar muito bem para isso aqui. E outros fatores também que precisam ser considerados para se ter uma visão holística de nós mesmos e dos outros. Como que é o tratamento dessas somatizações? Então, eu coloquei aqui, olha, notem que aqui tem muita cor de ouro, né, na minha apresentação. Porque essa metodologia para tratamento personalizado é padrão ouro. Meu padrão ouro, perto dos 40 e pouco que eu tenho, que são muito bons, esse aqui é padrão ouro, porque está atualizado, tem informação do exterior. Eu gosto muito de tudo que vem da Alemanha, porque a Alemanha é muito mais antiga do que o Brasil, né, gente? Então, o Brasil está descobrindo um monte de coisa que lá na Alemanha já descobriram há muito tempo. Então, eu gosto muito de aprender coisas de lá, né? Saberes de lá. Então, como é que é essa primeira avaliação? Agora a gente tem uma ferramenta de anamnese, que é o genograma, que eu vou explicar para vocês lá dentro do curso, vocês, quem for fazer, vai aprender a usar o genograma, porque em uma sessão, se você for expert, se a pessoa tiver as informações, você já vai, antes você vai falar para ela, ó, vem com X e Y informações para mim já na primeira sessão, para eu fazer uma anamnese bem profunda de você. Então, você vai usar o genograma e você já descobre tudo daquela pessoa numa folha de papel só. De onde vêm essas somatizações, como que é esse sistema familiar, se isso daqui é comportamento herdado, se isso aqui é genética herdada, como que são as relações. Lembra dessa questão aqui holística? Tudo isso daqui a gente consegue aqui no genograma em uma sessão, tá? Fica outras informações para as próximas sessões? Ficam, sim, é claro, mas o grosso que você precisa mesmo, você já tem aqui, tá? E o genograma, você pega na internet, assim, facilmente, sabe? Tem 500 modelos de genograma lá. Essa não é a questão. Lá no curso eu deixo o modelo de genograma que eu uso, né? Aí você pode usar qual você quiser, se você for fazer. Mas essa não é a questão. Pegar a ferramenta, escrever aqui é o interagente, que é o pai, que é a mãe, que é a avó, que é o avô, bisavó, bisavô? Não. Como que você vai pesquisar e como é que você vai fazer as ligações e descobrir o que está oculto ali? Porque o genograma é para você descobrir o que está oculto, não o que é nítido já, que todo mundo já sabe. Tá? Então, tem a forma correta de saber isso, e para se saber isso, você tem que saber outras coisas que são ensinadas, né? Outros saberes são ensinados lá nos primeiros módulos. Então, essa avaliação com genograma, padrão ouro, né? Aí vem o projeto terapêutico. Olha que rápido, gente. Projeto terapêutico. Você não precisa ficar ali 3, 4 meses para entender o seu interagente, para depois ver se esse projeto terapêutico é adequado ou não. Você já vê logo de cara. Então, o projeto terapêutico, você vai adequar ao perfil, você entendeu já o perfil aqui no genograma, conforme caracterologia, biotipo, né? Você vai entender de onde que vem esse biotipo também, o que aconteceu ali que gerou esse biotipo. Geralmente o pai ou a mãe são esse biotipo da criança, né? Do seu interagente, que ele já formou lá em criança. Então, aplicar as ferramentas conforme a metodologia, seguir a sequência adequada das sessões. Daqui a pouco eu mostro. Terceiro item aqui, que dá o padrão ouro, medição e observação. Depois que você fez o projeto terapêutico, né, de um jeito muito eficiente, que vocês vão aprender. E agora você vai medir, né? Passou algumas sessões já, você aplicou ferramentas profundas, certeiras para aquele biotipo, para aquele seu interagente, e você vai fazer uma medição. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o seu interagente, ele já melhorou, e muito. Mas aí você pergunta para ele, como é que você está? Você está melhor? Ah, estou igual. Porque ele não percebe, né? Se ele for um esquizoide, ele vive no mundo mental ali, no mundo mental. Ele não vai perceber que ele está melhor. Ele já acostumou, lembra que ele tem a visão quadradinha? Ele sempre vai dizer, estou igual, não reparei nada.
Outra coisa, ele não olha, né, nos seus olhos, o esquizoide, ele fala com você olhando assim. Ele não suporta o peso do olhar, a energia do olhar, porque ele não tem energia, né? O esquizoide, ele é fraco no corpo. Geralmente é magrinho, ele não tem energia. Ah, então todo magrinho é esquizoide? Não. A gente vê muitas coisas aí na mídia cravando, o esquizoide é X, o oral é Y, não sei quem é desse tipo. Não. Tem uma coisa que chama cobertura. Então, é um biotipo, é como se fosse uma segunda armadura, uma outra casca que o biotipo usa para proteger aquela de tanto que ele precisa estar protegido. E todos nós temos. Tem uns que tem uma armadura gigantesca, outro que tem uma armadura menorzinha, tá? A proteção. Então, você vai medir isso para você mostrar para ele, olha, mas tal coisa que estava desse jeito XY, como é que está hoje? Ah, tá melhor. Nossa, nem lembrava mais disso. Então, você vai aprender a medir, sim, para você poder passar para ele, sabe? A melhora que ele teve, pontuar para ele. E sempre tem o que pontuar, sempre tem melhora. E a finalização do tratamento, né? Entrevistar novamente o interagente, pegar sua listinha lá de tudo que ele vem reclamando para você anotou tudo aqui no genograma, né? Aí você vai, o detalhe, no genograma você faz, e aí você mostra para ele, olha aqui, ó, seu genograma como que é. O interagente, ele fica doido, ele fala, não acredito, eu sabia algumas coisas, mas eu não imaginava. Nossa, eu não tinha percebido isso. Repetição de padrões. Repetição de padrões causa muita somatização, gente, muita somatização. Eu posso arriscar dizer assim que 90% das somatizações são repetições de padrões familiares e de ancestralidade também. Então, a finalização, entrevista novamente, apresenta a ficha e mostra para ele, né, quanto ele já está liberado. Então, vou agora apresentar para vocês o curso, para quem gostou, para quem se interessou, para quem quiser usar só para si mesmo, para autoconhecimento profundo, para tratar as suas questões, para entender os outros, para poder melhorar a sua vida, deixar tudo mais leve, muito importante, tá? Para quem quiser fazer esse curso. É um curso internacional, o certificado é pela Abrat e já é internacional, então o aluno ele pode ir lá na Porte, já requerer a carteirinha, não precisa fazer a revalidação, que só eu que faço a revalidação. Então, se o aluno já fez esse curso, um curso meu, então não precisa fazer a revalidação na Porte, porque eu sou a revalidadora dos meus cursos, né? Dos meus temas. Às vezes tem outro professor que dá o curso, mas eu sou a revalidadora de constelação, de vários outros, né? Somaticista, todos esses sou eu. Então, o aluno ele já tem um certificado internacional, né? Por enquanto em Portugal, mas já está se expandindo para o resto da Europa, aos pouquinhos vai indo, e o certificado vale, né? Então é só ir lá e requerer a carteirinha da Uniabrat e da Aporte, ou da Aporte, como quiser fazer. Bom, o que mais? Autoconhecimento. Para profissionais da saúde emocional, eu tenho muito aluno que é médico, psiquiatra, psicólogo é a massa. Tem muito aluno. Então, é para esse tipo de profissional, tá? Aluna, empolgada com esse curso, com certeza será incrível ter o conhecimento dessas novas ferramentas. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É um universo que se abre assim, e você fala, nossa, eu nem imaginava isso. É muito bom. Bom, profissionais da saúde emocional, como eu falei, né? Fica muito mais fácil, muito mais assertivo e rápido para encontrar e decodificar rapidamente a causa raiz das questões e somatizações com assertividade. Diminui o tempo de terapia, diminui o seu trabalho, né? Então, para aquele profissional que gosta de amarrar o interagente ali para poder ficar recebendo dele, deixa ele 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse curso aqui não serve, porque ele vai te dar uma resposta rápida e um resultado rápido, um crescimento rápido do seu interagente. Óbvio que a gente resolve uma questão, aparece outra, é a casca da cebola, né?
A gente vai trabalhar com uma coisa de cada vez. Mas, durante o tratamento, automaticamente, são tratados os apêndices também daquelas questões. Então, vulgarmente falando, popularmente falando, a gente mata um monte de coelho com uma cajadada só. Vai aparecer mais questões? Sim, sempre vai, né? Mas grande parte das pessoas que eu atendo, eles não precisam ficar esse tanto de tempo comigo, não. Resolve tanta coisa que depois de um tempo, às vezes volta, às vezes nunca mais eu vejo, mas a pessoa, ela fica bem, ela sai do meu tratamento muito bem, ela sai, assim, dentro do biotipo dela, muito mais evoluída, e o universo se abre para ela também. Qualidade de vida, gente. E quem mais, né? Outras áreas menos específicas. Empresas, eu já apliquei tanto em empresa, agora já não faço isso mais, porque tem que ficar viajando, tem que... Não, mas as pessoas que se formam, né? Alguns, né, não todos os meus cursos, eles atendem muito em empresas, RH, né? Para equipes de liderança, em marketing também é interessante saber como atingir cada biotipo para fazer o marketing. E outras, né? Pessoa que... Eu tenho muito aluno também, assim, em fase, né? Tem fase que só vem psicólogo, daqui a pouco vem um monte de psiquiatra, daqui a pouco vem um monte de médico já veio também. Nossa, muitos médicos. E para pessoas que nem são da área terapêutica, mas eles veem, né, tudo isso aqui, eles falam, nossa, que coisa maravilhosa, vou fazer isso. E vão, e começam a fazer. Pessoas fora do Brasil, tem muito aluno fora do Brasil que eles fazem os cursos, eles vêm de outras áreas, né? Brasileiros que mudam. Então, algumas ferramentas utilizadas para terapia assertiva, para essa terapia somaticista holística. Algumas ferramentas, tá? Não estão todas aqui. Ferramentas para avaliação e toma de caso, para fazer a tomada de caso, né? Entender o que é aquele caso, o que o nosso interagente está trazendo, o que a gente tem que trabalhar e como trabalhar ali. Como que são essa ferramenta que eu tenho no curso? Análise dos sonhos do cliente, interagente, que essa análise de sonhos que está na internet, esquece, porque cada um sonha o que o seu inconsciente manda para fora para a gente poder trabalhar em forma, né, com aquela simbologia que o inconsciente manda. Então, cada um tem a sua simbologia, tem os seus arquétipos pessoais, baseados no arquétipos do inconsciente coletivo, então, mas tem. Então, análise dos sonhos do interagente, conforme a situação dele, contexto dele. Simbologia dos biotipos e objetos simbólicos. Então, objetos simbólicos para cada biotipo muda. Inclusive, objeto simbólico, objeto mesmo, tá? Para cada um muda. Para cada um muda. Cada biotipo tem a sua simbologia específica, que vem nos sonhos dele, geralmente, que vem no dia a dia, que vem na fala do nosso interagente. Então, pessoais e transpessoais, tá? Avaliação das coraças e caracterologia, isso aqui é básico, né? O basicão do curso é a avaliação das coraças e caracterologia. O genograma, como eu falei para vocês, que é uma ferramenta de anamnese avançadíssima. Constelação sistêmica. A constelação que... Eu tenho outros cursos que tem constelação também. É diferente, gente. Não é igual a constelação familiar sistêmica, que todo mundo sabe fazer. Tem muito constelador hoje. Que bom, né? Tem muito constelador. Mas do jeito que eu coloco, é um jeito específico. Você vai ler na simbologia do seu interagente, tá? É diferente. Diferente. Não precisa colocar aquele tanto de boneco, aquele tanto de gente, mas você vai certeiro na situação, e ali já levanta para você um monte de informações que nem o interagente imaginava, e você também não sabe o que vai aparecer ali naquela constelação. E não tem as viagens, tá, gente? Na minha forma de constelação, não tem as viagens, não tem as fantasias, que uma vez ou outra a gente encontra por aí. Não tem nada disso. É dentro de um contexto, a gente segue uma linha de raciocínio adequada, tá? Conforme a somatização. E o questionário de terapia floral. Gente, questionário de terapia floral, por si só, esse questionário
eu tenho, é meu, tá? Do jeito que eu criei ali. Tem um monte de questionários bons também que o pessoal usa, mas o meu, vocês vão ver que diferente que é, né? Quem já usa, quem já é meu aluno já usa, sabe. Ele é diferente. Por si só, ele já te fala um monte de coisas sobre o seu interagente, tá bom? Ferramentas de correção das somatizações. Terapia de regressão, renascimento ou rebirthing. Esse aqui é excelente. Todo terapeuta deveria saber fazer essa metodologia, essa técnica aqui de renascimento, gente. Como que você vai cuidar e curar uma somatização do seu interagente se você não olha para o parto dele, para a gestação dele? Se você não arruma o que foi errado ali, o que estava errado ali, se você não tira aquele estresse, aquela tensão que foi formada em algum momento lá da gestação dele, né? Para ele poder relaxar, vir para a vida, renascer de uma forma sem aquela tensão que ele trouxe, que formou a coraça, né? Então, só que com o renascimento, a gente já cuida de coraça espontaneamente, tá? Fora as intervenções que vocês aprendem lá, tá bom? Educação sexual, imprescindível, como eu falei para vocês, impossível se fazer uma terapia decente, completa, sem educação sexual. Terapia com crianças, isso foi muito pedido para mim. Então, eu resolvi colocar aqui terapia com crianças de uma forma adequada. Por quê? Porque não se trata, a minha concepção, a gente não trata somente a criança, a gente trata, 90% são os pais que têm que ser tratados. Lembra da epigenética? A criança é formada conforme o ambiente que ela vive? Tudo bem que tem a transgeracionalidade, mas aquele ambiente vai despertar o que vem de ruim na transgeracionalidade ou não. Então, a gente tem que tratar os pais, não adianta tratar a criança. Ela volta para casa para um ambiente contaminado, estraga tudo de novo. Olha os neurônios ali, né? 100 bilhões, 100 trilhões de circuitos neurais. Como que você vai tratar essa criança e devolver no ambiente? Mesma coisa que pegar um peixinho que está morrendo, um aquário está podre de sujeira, você põe numa outra aguinha limpinha, arruma ele, dá vitamina, cuida do fungo, cuida de tudo, joga de novo no aquário sujo. Ele vai morrer, vai ficar podre, doente também. Enfim, terapia com crianças, terapia com pessoas maduras e idosos. Gente, algum lugar vocês viram alguém falar sobre isso com vocês em matéria de curso? Não, né? É igual você tratar uma pessoa de 20 anos, uma de 30, uma de 50, outra de 60? Não, claro que não. Terapia com pessoas maduras, né? Lá no setênio dos 42 para frente, é diferente. Sistema hormonal está totalmente diferente, começa a gerar ali, né? Menopausa, andropausa, começa a gerar questões. Que setênio é esse? Daqui a pouco vem a síndrome do ninho vazio, né? Que é quando os filhos casam, quando os pais ficam sozinhos ali. Aí eles olham um para o outro, quando tem o pai em casa, né? Eles olham um para o outro e falam assim: quem é você? Pior, quem sou eu? Quem sou eu? Eu era mãe. Agora eu sou o quê? Entenderam como que é diferente? A gente tem que ter um cuidado. Cuidado, gente, com essa história de chamar a pessoa de 60, 70, 80 anos de inho. Ai, coitadinho. Ai, que belezinha. Ai, ele é tão bonitinho. Gente, ele é um homem cheio de experiência. Ele continua sendo um homem, deve ser tratado como um homem. Ela é uma mulher cheia de experiência. Tem muito para ensinar para todo mundo, para nós, para vocês, para todo mundo. Aí a pessoa trata como se fosse um bichinho, uma coisinha, uma criancinha. Ai, coitadinho, ai, que belezinha. Ai, não sei o quê. Não, gente, tratar como homem, como mulher. Pessoas valiosas, que têm muito para ensinar, tá? Outra coisa, olha que erro aqui, 2 vírgulas, desculpem. Eu tenho horror de erro de português e desses erros aqui de digitação. Outra coisa também importantíssima dentro de uma terapia, que não pode faltar, uma terapia padrão ouro não pode faltar. Vícios em tecnologia e pornografia. O que a gente tem na atualidade hoje?
que está adoecendo todo mundo, inclusive nós que estamos aqui em frente ao computador, pegando essa radiação, essa frequência energética, quase 9 horas da noite, que está aqui no nosso cérebro, né? Ativando, aqui, cozinhando muitas vezes. Às vezes a pessoa vai deitar, deixa o celular do lado da cama, aquelas ondas ficam a noite inteira passando ali na cabeça, tudo errado. Criança pequenininha, os pais, eles são muito ocupados. Hoje, o que eles fazem? Dá um celular para a criança jogar, dá um tabletzinho para a criança ficar ali. O que está acontecendo com aqueles 100 bilhões de neurônios ali se multiplicando, cheio de radiação, cheio de ativação das sinapses? O que vai acontecer? A gente já sabe o resultado, né? Tá cheio de criança borderline aí com 12, 13 anos, é a época que vem, né? Tudo. E começa essa história aí de suicídio, começa essa história aí de querer se isolar, não sabe quem é, essa bagunça toda. Então, vício em pornografia tá uma febre, tá horrível isso, acabando com a vida das pessoas e dos casais. Isso aqui tá tirando o envolvimento emocional, o envolvimento físico das pessoas. Então, muita gente não sabe namorar mais, não sabe se tocar por conta do vício em pornografia, que é muito rápido ali, né? Pegou, não sei o que, olhou e tal, 5 minutos, acabou. Aí a pessoa não tem prazer mais de tocar no outro. Dá uma bagunça para si mesmo e para o casal. Mindfulness, aqui é muito importante para a gente fazer, tirar esse cérebro, né, do vício, tirar esse cérebro de tudo que está comprometido ali. Visualização criativa, ferramenta imprescindível também. Exercício de concentração e foco. Enraizamento, extremamente necessário. Quanto mais aqui em cima está a coraça, mais precisa fazer exercício de enraizamento. Porque o enraizamento está onde? Está lá na última coraça, na pélvica, que pega as pernas. Lembra que eu falei? A pessoa que está aqui em cima, o esquizoide, o oral, ele está aqui no mundo mental, ele nem lembra que ele tem corpo. Às vezes você vai lá e toca na pessoa, ela não sente. Ou às vezes ela tem ojeriza, ela não gosta, repulsa de você tocar. Se toca muito, ela não gosta. Se for um... Eu vou falar sobre relação, tá? Relacionamento entre biotipos. Gente, vocês não têm ideia como que é necessário um terapeuta saber isso, tá? Que mais? Que relaxamento das coraças e caracterologia, isso é básico, né? Precisa, todo mundo precisa saber. Constelação sistêmica e sexualidade. Então, constelar questões sexuais. Aqui é específico desse curso. Terapia floral e frequencial. Então, terapia floral é uma coisa, é feita de flores. Terapia frequencial é feita de oligoelementos, tá? Então, é frequência. Tudo aqui a gente está trabalhando com frequência. E o resultado, gente, é 3, 4 dias para vocês verem o resultado dessa terapia floral e frequencial. Se você acertar, você tem que saber tudo isso aqui antes, né? Que eu falei, fazer aquela avaliação muito bem feita para você acertar no que o seu interagente precisa. Mas você aprende direitinho aqui. Terapia com casal e em grupos também, que são ferramentas de correção das somatizações. Agora, orientações para o terapeuta aluno. Então, eu ensino aqui o duograma. O que é o duograma? O terapeuta, seja ele já experiente, ou seja ele iniciante, né, ele é qualquer outra profissão, nossa, eu quero fazer esse curso, vou começar amanhã. Faz o curso, tem os atendimentos lá, né, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, aí ele sai para atender. Não. Primeiro ele vai ter que resolver as questões dele. Ele tem que se olhar, se tratar, ver o que tem que tratar, para depois ele sair atendendo os outros. Porque senão ele não chega a lugar nenhum. Esse é o primeiro problema do terapeuta mal sucedido. Ele não estudou, né, para ser mal sucedido, não estudou, não se dedicou, né? Então vamos falar aqui de pré-requisitos. Tem que gostar de estudar, tem que ter disponibilidade, tem que se jogar e mergulhar, e é fantástico. Quando a gente começa, é apaixonante, você quer saber, quer saber. Eu escuto isso diariamente dos alunos. Quanto mais eles entram nos cursos, mais eles querem saber, mais eles querem entrar. Mas, se não fizer o duograma, não fizer um tratamento com um colega do curso, que é isso que eu aconselho, não vai chegar a lugar nenhum, vai ser um terapeuta mal sucedido. Por mais que ele estude e faça tudo direitinho. Então, vou falar, né? Vou falar sobre o duograma, vou explicar algumas coisas.
postura do terapeuta, como montar o local de atendimento, presencial ou online, como ser um profissional com credibilidade. Aqui vamos acelerar, porque já tem 1 hora e pouco aqui. Diferenciais que conferem o padrão ouro. Então, vou mostrar para vocês o diferencial, não só falei, não. Além das técnicas avançadas, ancestrais e atuais, tem o material didático com infográfico, tem apostila, tem aulas muito bem elaboradas, muito bem explicadas, linguagem muito clara, objetiva para vocês, material editável para vocês fazerem o seu próprio material, colocar seu logotipo. Vou falar sobre isso na aula lá de personalização do terapeuta, né? O que mais? O grupo de estudos. O aluno se matriculou, ele já entra no grupo de estudos. Então, tem alguns alunos, né, que eu já tenho alguns grupos de estudos, tem bastante interatividade, os alunos acabam se conhecendo. Todas as perguntas que eles colocam lá, eu respondo. Todas. Não deixo ninguém sem resposta. Por quê? Porque eu já passei, né, bem antigamente, eu passava por cursos e tinha grupo de estudos, só que o tutor nem aparecia ali. Ou nem tinha grupo de estudos. Você saía do curso por conta própria. Então, não, eu coloco o grupo de estudos, eu interajo bastante, interatividade abundante. O que mais? O terceiro item aqui, que mostra que esse curso é padrão ouro, além de ser internacional, né? É um diferencial. Atendimento social. Então, no meu instituto, a gente tem atendimento social, tem vários alunos que já fazem atendimento social, que são de outros cursos. Desse vai ser a mesma coisa. Além de atendimento de um aluno com outro, né? Não vai trocar atendimento um com o outro, não. Esse aluno aqui atende esse atende esse atende esse. Não é troca, não, tá? Então, um aluno atende o outro, com o duograma e com as outras coisas lá, que eu vou falar lá no curso, e atendimento social. Então, algumas pessoas se inscrevem lá no site do meu instituto, era um espaço terapêutico, agora recente se tornou um instituto, né? As pessoas se inscrevem, os próprios alunos, eles indicam a pessoa para se inscrever lá, e daí eu seleciono uma dupla de alunos que estão no finalzinho do curso para fazer o atendimento. E eu dou a mentoria, a monitoria. Então, a primeira sessão, eu pego com os alunos o que eles pegaram do atendimento social, do interagente, eu aponto, falo aqui, legal vocês fazerem isso que vocês estão falando, mas dá uma olhada aqui e tal. Faz o projeto terapêutico. Lá pelo meio, né, são 10 sessões gratuitas, né, para o atendimento social, só tem uma taxinha de inscrição. Lá pelo meio das sessões, os alunos marcam comigo, eu dou uma olhada de novo e no final dou outra olhada. Ok, esses alunos estão bem, fizeram o trabalho direitinho? Certificado para os alunos. Aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar na minha plataforma os alunos que forem bem nos atendimentos, que eu ver que fizeram realmente o curso, estudaram direitinho, aprenderam. Se for meia boca, não coloco lá no meu instituto, tá? Aluno bom, eu coloco no instituto e coloco lá o nome dele, né? Terapeuta somaticista fulano, holístico fulano, e o contato dele para quê? Quando as pessoas entram no meu site, né? Eles vão olhar ali, eu gostei desse, esse aqui é perto de mim, atendimento presencial, esse aqui é só online, mas eu fui com a cara desse, e assim vai. Então, aí o aluno é por conta dele, ele que vende as sessões dele como ele quiser, mas o meu instituto já é um canal para o aluno poder. Eu vou colocar ali como padrão ouro, né, do instituto, alunos formados padrão ouro. E vai ser só o padrão ouro que vai entrar ali mesmo. Gente, alguma dúvida? Eu agradeço muito. Para vocês se matricularem nesse curso, é na Uniabrat, eu coloquei o site aqui, tá? Uniabrat. Outra dúvida qualquer no meu instituto, aqui é institutoceliafranz@gmail, está em manutenção agora, tá? Creio que semana que vem já volta ativa de novo. Aqui é o Gmail, né, para vocês mandarem o e-mail, @gmail.com, o site do Instituto, institutoceliafranz.com.br, e tem o meu canal do YouTube, Psicoterapia Holística Sem Segredos, que também semana que vem eu retorno, porque eu estava preparando o curso. E eu vou falar uma vez por semana, às vezes duas, sobre temas da psicoterapia holística sem segredos, tá? Então, vocês podem entrar lá, ficar seguidores, se desejarem, para toda semana vocês saberem um pouquinho.
nesse canal, também os alunos desse curso e de outros cursos meus, eles vão fazer eu vou fazer uma entrevista com eles, né? A gente vai conversar sobre a psicoterapia, ou sobre a terapia somaticista, ou sobre alguma outra terapia que eu tenho. Sendo meu aluno, eu vou colocando ali no canal, né? Quase toda semana, para a gente fazer um bate-papo ali e para divulgar o nosso trabalho, para as pessoas saberem mais, né, sobre nossos assuntos que são tão interessantes e poderem se beneficiar também. Ok? Alguma dúvida? Bom, acho que está tudo bem. Então, qualquer outra dúvida que surgir aí no caminho, vocês entrem em contato com um desses endereços aqui, matrículas na uniabrate.org.br cursos, procura lá terapeuta, curso Terapia Somática Holística, Célia Franz, vocês vão ver lá o link para fazer a matrícula do curso. Muito grata pela presença de vocês, por virem até aqui. Boa noite. Beijos.